Fala pessoal, estamos no ar com mais um Destaque ANC. A você que está chegando no YouTube ou na nossa rede de rádio em todo o Ceará, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Na edição de hoje, vamos falar de um tema que tem sido bastante discutido e que sempre é falado, sobretudo em ano eleitoral. Você já ouviu falar em transição governamental? Esse é o processo da transferência de poder e de responsabilidades por parte de um governo que está concluindo o seu mandato ao outro governo que vai assumir logo em seguida. Para a gente conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Cristiano Góes, que é diretor de fiscalização de atos de gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Dr. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso destaque. É um prazer estar aqui para a gente discutir e falar sobre um momento importante da administração municipal, que é o processo de transição, em que os prefeitos atuais e prefeitas repassam o poder, né, se preparam para repassar o poder a partir de 2025 para os prefeitos e prefeitas eleitos para a futura gestão. Perfeito. Doutor Cristiano Góes, no enunciado da apresentação, nós falamos de forma bem superficial sobre essa questão da transição governamental, mas nada melhor do que alguém como o senhor, que é especialista nessa área, tem atuado nesse setor durante muito tempo, para explicar para a nossa audiência o que é essa transição, a importância dela e o papel do TCE para fazer que essa transição seja feita de forma segura. Pronto, eu quero fazer assim um resgate histórico, né? Que desde 2008, 2012, o extinto TCM, que é o órgão onde eu fiz concurso, ele fazia a chamada Operação Antidesmonte, que acontecia no Ceará, em parceria com o Ministério Público. Municípios, havia as eleições e havia um acirramento muito forte, muito assodado, exagerado entre as gestões políticas. E, normalmente, não havia diálogo nenhum entre o prefeito que estava saindo e o futuro prefeito. Ou seja, não havia diálogo, não havia um processo de transição. O prefeito, ao assumir em janeiro, é que ele ia ver como é que estavam as contas, como é que eram as dívidas, como é que estava o patrimônio. E havia muitas denúncias, muitos problemas eram relatados pela sociedade, pelo Ministério Público. E aí o Tribunal de Contas do município, na época, trabalhou a chamada Operação Antidesmonte. Aconteciam as irregularidades, eram relatadas e nós atuávamos indo aos municípios, fiscalizando, aplicando multas, repassando depois esses relatórios para o Ministério Público. E nesse período, 2008, 2012, houve muitos afastamentos de prefeitos ainda no seu mandato. Em 2016, eu entrei no tribunal em 2014, quando foi em 2016, o tribunal resolveu trabalhar um processo de transição. Elaborou uma instrução normativa orientativa para que os gestores pudessem fazer um processo de transição de forma republicana, né? As eleições vão acontecer, estamos numa democracia. Então, se você quer depois retornar ao poder, termine o seu mandato da melhor maneira possível, repasse as informações, porque se você paralisar as atividades, os serviços públicos, você pode ser punido pelos órgãos de controle e também vai prejudicar quem não deu causa a isso, que é a população em geral. Então, os serviços públicos devem continuar. Então, essa operação antidesmonte, em 2016, eu participei, atuei em diversos municípios fiscalizando, vi de tudo, né? Vi município em que a transição, mesmo de adversários políticos que não conversavam, mas que ocorreu, ou foi uma transição republicana, embora seja uma minoria. Vi também denúncias que às vezes chegavam ao tribunal e a gente ia fiscalizar, não se concretizavam, eram só mesmo a questão política, e também vi muitas situações de municípios com graves problemas, com graves irregularidades, com paralisia na área de saúde, os hospitais, com médicos sendo demitidos após as eleições, com o lixo tomando de conta da cidade, com patrimônios públicos sendo abandonados, né, carros em péssimas condições, ou seja, uma paralisia total de atividades. Então o tribunal, nesse momento, naquela época, fazia essas inspeções, dava o direito de defesa, fazia os julgamentos, aplicava multas, encaminhava esses relatórios para o Ministério Público, e nessa época, 2016, nós tivemos vários afastamentos ainda nessa época.
Mas aí começou esse trabalho de focar na transição, da conscientização dos prefeitos de se fazer um processo de transição. E aí em 20 tivemos a pandemia. Então, aconteceu, nós fizemos 19 fiscalizações em 2020, tivemos em campo, eu também fui a campo, eu estive no município de Maranguape, no município de Trairi, que havia uma mudança de gestão política, mas nessa de 2024 nós procuramos fazer diferente. Elaboramos um portal da transição responsável, que está disponibilizado no site do TCE, um mapa do Ceará com os 184 municípios, e lá estava dizendo, os 91 que os prefeitos foram reeleitos, não tem transição. Né? Você não faz transição de si para si. Né? Mas os outros 91, mais os 2 do segundo turno, que são 93 municípios, há uma necessidade de transição. E a gente disponibilizou no portal o modelo de decreto, o modelo de portaria, o modelo de ata, modelo de requerimento de informações para facilitar aos municípios um processo de transição. Colocamos tudo isso e os municípios têm utilizado. E aí fomos a divulgar, fizemos um lançamento, fizemos a divulgação desse trabalho da transição responsável, fizemos uma cartilha passo a passo da transição, como deve ser o final de mandato dos gestores e como deve se comportar os membros da comissão de transição. Então a coisa começou a fluir e dos 93 municípios, 93 formalizaram o processo de transição. E desses 93, 92 já estão com a transição em andamento, ou seja, com reuniões tendo sido realizadas entre a equipe do prefeito atual e a equipe do prefeito eleito. Então está fluindo, está sendo uma coisa interessante de acontecer. Essas graves irregularidades não terminou ainda, né? Mas esperamos que não aconteçam, né? Essas que eu falei, de atraso de salário, de coleta de lixo sem ser realizada, de falta de merenda escolar, falta de transporte escolar, paralisia do serviço de saúde. Esperamos que não ocorram novamente, mas nós estamos vigilantes, né? Fizemos esse processo de acompanhamento. Dos 93, nós separamos 40 como prioritários. Aí você pode perguntar, por quê? Porque nesses 40 houve mudança de grupo político. O grupo que estava no poder perdeu as eleições, vai assumir um novo grupo político. Então os riscos são maiores de não repasse de informações, do chamado desmonte, que foi muito chamado nos últimos anos. Então a gente está acompanhando esses 40. Fizemos requisições de documentos e, feito uma matriz de risco, nós estamos agora indo à fiscalização presencial nesses municípios. Doutor Cristiano, nesse processo de trabalho que o TCE precisou focar em alguns municípios, nós temos um caso específico muito curioso, foram 40, não é isso? 40 municípios que o TCE precisou focar em acompanhar essa transição. Nos chega denúncias de um determinado município do Ceará sobre problemáticas na coleta de lixo, na área da saúde, que é especificamente o município de Cascavel. Essa questão da deficiência nos serviços públicos em alguns setores poderia ter relação com esse impasse, com essa demora na transição governamental? O município de Cascavel foi o último, nós deslocamos 2 técnicos do tribunal, eles estiveram em diálogo tanto com a equipe da prefeita eleita, como também com a equipe do atual prefeito. Houve uma discussão, nós estamos no processo de elaboração do relatório dessa inspeção e deve sair nos próximos dias. Então fizemos análise, discutimos, fizemos orientações, mas agora vamos para a parte mais efetiva de chamado reativa, que é a realização do relatório de inspeção. Então estamos acompanhando a situação de Cascavel, houve uma demora, né, na formalização da transição, graças a Deus formalizaram, sei que os ânimos lá são muito... houve uma disputa política muito forte, mas nós estamos mostrando para eles que eles devem, a atual gestão e a futura gestão, devem conversar, devem dialogar, porque não pode a população de Cascavel ser prejudicada. Não só de Cascavel, mas de todos os municípios cearenses. Mas nós estamos acompanhando e deve sair um relatório até
a próxima semana, especificamente sobre o município de Cascavel, né? Lembrando que nós estivemos já em diversos municípios, tivemos em Pacajus, tivemos em Pacatuba, Cascavel, tivemos em Itapiúna, Canidé, São Luís do Curu, tivemos em Paracuru e agora, nessa semana, estamos em Baixio, né, viajamos mais distante, estamos em Acopiara e outra equipe está em Freixeirinha e no município de Ipu. Inclusive, eles estão em Ipu, agora já mandaram as fotos das reuniões que estão realizando naquele município. E aí, nessa fiscalização presencial, a gente procura, primeiro, ver como é que estão as contas. Se está, o salário dos servidores está em dia, se estão sendo pagos, se estão os consignados da folha de pagamento estão sendo repassados aos bancos, repassados à Unimed, a quem de direito. Outro ponto são os sistemas de informática. A gente faz uma checagem para saber se esse sistema de orçamentário, o sistema financeiro, porque o sistema de controle de medicamentos, de controle de patrimônio, ele vai ser disponibilizado para a futura gestão. Porque sem a informática, sem os sistemas, se você desaparece com esses sistemas para a futura gestão, você vai trazer muitos transtornos. Então, um ponto de apoio é esse, de olhar também isso. Nós analisamos os contratos principais do município. Já pensou um contrato da coleta de lixo, lá, digamos, citar o município aqui de Pacajus, que nós fiscalizamos, se ele não for renovado para 2025, chega em dia 1º de janeiro, o prefeito vai tomar posse, cadê a coleta de lixo? Não tem mais contrato, a empresa foi embora. Não, a gente tem que estabelecer um processo de transição, que esses contratos sejam prorrogados, ou se já vai vencer, iniciar um processo licitatório ainda em 2024. Isso nós temos, é um ponto de acompanhamento nosso, dos principais contratos. O contrato de oxigênio do hospital, o contrato do transporte escolar, o contrato com a manutenção da rede de saúde, tudo isso a gente tem acompanhado para evitar que hajam problemas. É um dos pontos de apoio. Outro, patrimônio, a gente faz algumas checagens na área patrimonial do município. Fazemos também há um relato de que a área de serviço de saúde no hospital paralisou. Então a gente faz visitas no hospital, faz visitas nos postos de saúde, ou, quando é na área educacional, faz visita às escolas. Graças a Deus, temos encontrado problema? Temos encontrado problemas, mas bem menores do que nós encontramos em 2016. Então, de fato, a pergunta que eu ia fazer para o senhor já foi adiantada. De quando começou essa fiscalização até agora melhorou? Melhorou. Pela minha experiência, a gente, graças a Deus, graças à evolução da sociedade, à conscientização dos gestores, a ação do Ministério Público, a ação do Tribunal de Contas, a ação da imprensa, a imprensa ajuda bastante a divulgar as irregularidades, os problemas na coleta de lixo, os problemas na área da educação, no transporte escolar, na execução de obras. Isso auxilia bastante a gente no tribunal. Também a evolução da legislação, a lei da transparência foi um grande marco da legislação brasileira, de exigir que os municípios e câmaras municipais, quando executem uma despesa, ou seja, quando paguem uma despesa ou quando recebam recursos, isso esteja disponível num clique, né, no portal da transparência daquele município. É para estar disponível em até 24 horas, é considerado tempo real em 24 horas. Pagou hoje a coleta de lixo, amanhã esse pagamento tem que estar disponível no portal da transparência daquele município para todas as pessoas poderem acompanhar. Isso é uma mudança grande de cultura, porque no passado, estava comentando aqui antes, a gente, para poder fiscalizar, você tinha que fiscalizar papel. Alguém lá do município, vamos citar Baiara, que é lá na região do Cariri, para ver uns documentos do seu município, às vezes a prefeitura não disponibilizava para a Câmara, botava dificuldade, ele tinha que vir lá de Abaiara para o TCM, marcar um horário para olhar papel por papel. É uma dificuldade enorme. E hoje, com os portais das transparências, você da sua casa, você pode fiscalizar, acompanhar tudo que está acontecendo a partir dos portais da transparência. Então, o avanço da legislação, o avanço da transparência tem facilitado e tem
dirimido esses problemas, né? A pessoa fica mais com medo, né? E também as redes sociais, né? Acontece um problema, vamos citar outro município, lá em Santana do Cariri, um problema lá no transporte escolar, o cara filma, já manda aqui para a imprensa, já divulga no Facebook, no Instagram, e de repente aquela matéria percorre o mundo e aí as autoridades tomam conhecimento e podem atuar, seja o Ministério Público, seja o Tribunal de Contas, seja outro meio de controle. Então, a sociedade tem evoluído e nós temos visto menos irregularidades, mas ainda existem irregularidades, né? Por isso que a gente está nesse processo de fiscalização presencial, porque é importante demais a presença do auditor do tribunal lá no município, porque isso cria a chamada expectativa de controle. A pessoa fica com medo de fazer alguma coisa errada, e isso é natural, né? É natural na segurança pública e também na administração pública. A tecnologia hoje ela está sendo usada em tudo, né? E a gente vê que, pelo que o senhor está relatando, é uma força-tarefa do TCE para dar de conta de todos esses municípios. Como é que está o papel da tecnologia para facilitar o trabalho do órgão? Olha, o papel ajuda bastante, né? Nós temos uma equipe que está direcionada integralmente para o trabalho da transição, de acompanhar. Nós mesmos que fazemos a atualização do portal, o município encaminha uma ata da transição lá do município. Hoje de manhã eu recebi um no município acho que foi Hererê, né? Digamos Hererê, você já recebe, responde o e-mail e já atualiza, né? Já atualiza. O município de Ipu recentemente mandou uma ata. Então, toda hora a gente está atualizando. Então, antigamente, como é que nós faríamos isso, né? Então, a área de TI do tribunal tem contribuído bastante. Nós temos uma equipe técnica que tem se debruçado muito sobre o trabalho. Tem colegas que estão há 3 semanas viajando, fiscalizando e no retorno fazendo os relatórios. Então, temos nos dedicado, o presidente, o doutor Holder, tem nos orientado para fazer esse processo de transição, realmente uma transição efetiva, que está dando total apoio para as visitas e para a equipe enquanto está aqui em Fortaleza, o secretário Marcel. Ou seja, o tribunal está todo trabalhando para que nós tenhamos uma transição republicana, que as pessoas dialoguem, que a disputa seja no âmbito político, né, partidário, mas não passou as eleições que o processo realmente ocorra de forma tranquila. E nós estamos vigilantes, em parceria com o Ministério Público, para evitar que problemas, como eu relatei no passado, eles voltem a ocorrer novamente. Doutor Cristiano, durante todo esse processo eleitoral, alguns municípios estavam chamando a atenção por conta do acirramento político, e nesse período de transição, a população precisa saber como é que está esse processo em algumas cidades que tiveram um rompimento de grupo, por exemplo. O senhor tem informações de Sobral? Como é que está lá o município da região norte? Pronto, Sobral é um município muito importante, né? Um município que tinha um grupo político há muito tempo no poder e ganhou a oposição. A princípio estava fluindo muito bem, esse foi o relato, inclusive, do prefeito eleito em jornais, mas depois houve relatos de problemas na questão da entrega de documentação. Nós tivemos reuniões tanto com a prefeitura atual, né, como membros da prefeitura atual, como membros do governo eleito, da transição eleito, e esperamos que tenham sido dirimidos os problemas. Eu pedi que eles reiterassem, o prefeito eleito reiterasse as solicitações, foram reiteradas, e hoje eu vi alguns e-mails já de resposta àquelas requisições. Vamos esperar que tudo transcorra de forma republicana naquele município, que é muito importante. Foi uma disputa política muito acirrada, né? Mas esperamos que ocorra. Caso contrário, a gente tem, não só lá, mas em outros, onde está havendo maiores problemas, a gente tem se deslocado para tentar evitar maiores consequências. Mas esperamos que no município de Sobral tudo transcorra nessa reta final da transição, ocorra sem problemas. Assim esperamos, mas estamos vigilantes, acompanhando passo a passo. Eles fizeram várias reuniões. Sim. Acho que o município teve mais reuniões, 5 ou 6 reuniões na transição, mas estamos acompanhando o processo e esperamos que
os problemas que tenham sido relatados tenham sido sanados. Já que em Fortaleza a gente está vendo aí alguns desentendimentos, né? Parte de uma equipe dizendo que está faltando documento, a outra falando que já enviou. Algumas confusões, digamos assim, na área da saúde, questão do IJF. Como é que o TCE está olhando para essa transição aqui em Fortaleza? Olha, nós estamos acompanhando bem com muita presteza, acompanhando tudo que está acontecendo, lendo todas as atas, acompanhando as notícias que têm circulado. Né? É um município extremamente importante, o município de Fortaleza, é o maior município, o município mais relevante economicamente. Mas, mesmo por ser mais relevante, também já tem um corpo de servidores efetivos e isso garante uma melhor transparência, uma melhor execução na transição. Mas temos visto os relatos de que há problemas na entrega de documentação, há problemas na gestão da saúde, isso tem sido relatado. Nós estamos acompanhando, agora a gente tem que separar um pouco. Às vezes o problema já existe, né? O problema na área da saúde ou em outra área, ele já existe, não passou a ocorrer somente no processo de transição. É isso que a gente tem que avaliar. Não quer dizer que não deva ser apurado, aferido, avaliado, porque de repente o problema vai se acrescendo, vai ampliando e nós não estamos no começo do mês. Já pensou se houver uma situação de extremo problema no IJF, que é um grande hospital, e isso pode ter consequências muito graves. Mas nós estamos acompanhando e deveremos tomar algumas ações. Vamos requisitar, tudo indica em consonância com o nosso secretário, vamos requisitar alguns documentos para fazer o devido acompanhamento e vamos dialogar tanto com a comissão de transição como com a prefeitura, da mesma forma como fizemos com Sobral e outros municípios, para que esses problemas não ocorram e nós não tenhamos prejuízo na transição de Fortaleza, que é relevante. Fortaleza é uma referência para todas as demais cidades, então nós estamos acompanhando bem de passo a passo, junto com o Ministério Público. Nós temos alguma data aí a ser orientada pelo TCE para a finalização dessa transição, meio todos esses processos? A gente tem orientado aos municípios que eles tenham, pelo menos comece 45 dias antes da posse, né? Então seria até 15 de novembro. Alguns municípios começaram até antes o processo de transição. A gente tem orientado que até o dia 10 de janeiro seja emitido o relatório de transição final. Ou seja, um diagnóstico do município, feito normalmente pela equipe do prefeito eleito, baseado nas informações, ele apresenta um relatório orientativo para a futura gestão. Mas pode ser um pouco para mais, vai depender muito da situação do município. Alguns já estão nos solicitando um modelo de relatório, nós estamos estudando e vamos disponibilizar no nosso portal no TCE um modelo de relatório, mas para só um modelo exemplificativo. A comissão de transição é que deve avaliar. Então nós devemos, dia 10 de janeiro seria a data limite que a gente colocou para encerramento da transição, mas já está iniciando o novo governo, né? O nova gestão em 2025. Já estaremos com 10 dias para a conclusão desse processo. Mas nós mesmos no tribunal, nós vamos continuar vigilantes, porque inicia o novo governo, havia uma prática, sabe, de decretos de emergência. Decreto para comprar, você queria comprar, só que nesse decreto de emergência você resolvia a emergência, mas resolvia um bocado de coisa que na verdade deveria ter sido licitado, né? Você aproveitava e contratava, fazia um festival de contratações. Então, no começo de janeiro de 2025, essa equipe que está na transição, ela vai ficar acompanhando o início de gestão desses municípios para que não haja uma farra de decretos de emergência, até porque as transições estão ocorrendo, na maior parte das vezes. A legislação da Lei de Licitações permite a dispensa de licitação em função do valor para determinadas questões. Eu não vejo motivo para decretos de emergência a partir de 2025. A princípio, não. Claro, justificadamente, em determinadas situações pontuais, isso pode ser feito uma contratação emergencial. Mas decreto de emergência eu acho que não vejo mais motivo. Mas a gente vai estar vigilante a partir de janeiro de 2025. Então essa equipe que está na transição vai continuar fazendo os relatórios finais dessas inspeções e em janeiro acompanhando o início de mandato dos novos prefeitos e prefeitas para evitar problemas nessa chamada farra
dos decretos de emergência. Doutor Cristiano, quando tem uma continuidade da gestão, é muito mais tranquilo, né, do ponto de vista de fiscalização. Tanto é que o senhor revelou para a gente aqui que houve uma prioridade para aqueles municípios que tiveram uma quebra de administração relacionada ao grupo político. A minha pergunta é a seguinte: tem algum município que está sendo referência, que de fato o TCE, olha, apesar de ter tido uma quebra de grupo político, esse município está de parabéns, o pessoal realmente entendeu, se conscientizou que isso aqui não se trata de política, mas até um compromisso, uma responsabilidade com a população local? Olha, a gente, como ainda não concluiu, eu não posso ainda saber qual vai ser. Porque às vezes está tudo bem, de repente, Sobral estava tudo maravilhoso, relatado pelo próprio, e de repente surgiram problemas. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu sei é que muitos municípios, pelo que a gente visualiza desses 40, têm ocorrido as reuniões, têm ocorrido visitas da equipe do prefeito eleito aos locais, tem sido permitido você visitar o hospital, visitar os postos de saúde, as escolas. Não uma visita para atrapalhar a gestão atual, mas uma visita para conhecer, né? Porque alguns futuros secretários não conhecem, né? Ou são convidados de outras áreas para visitar. Isso tem ocorrido. Então, nós temos visto municípios em que esse processo de transição, na maioria deles, está ocorrendo. Talvez não 100%, mas o processo de transição, aquela coisa barreira, ela foi suplantada e as coisas estão acontecendo. Vamos ver o final, aí em outro momento eu posso lhe dizer, olha, esse município foi uma referência, tudo ocorreu, mas pelo que nós estamos visualizando, na maior deles, as coisas estão acontecendo. Alguns excessos numa determinada área ou em outra, mas, no geral, o processo tem acontecido. A transparência fiscal, ela é um problema, sempre assim, dos pontos a fiscalizar? A transparência, para você ter uma ideia, nós, antes de definir quais eram os municípios que nós vamos presencialmente, uma das coisas foi checar como é que está a transparência naquele município. Se o município não está transparente nas suas despesas, nas suas receitas, nos seus contratos, é porque algo pode estar errado. Então, ele entra no radar. Para escolher esses municípios que nós fomos presencialmente, a gente viu o pedido do Ministério Público, ouvidorias, denúncias que chegaram no tribunal, relatos da população, das mídias sociais, notícias relatadas nos jornais, nos meios de comunicação, e também essa questão da transparência. O município que não está transparente, ele entrou no radar para uma possível fiscalização. Desses que eu citei que nós estamos, tem um município que está desde agosto sem atualizar o portal da transparência. Então, ali já foi um indício de que algo está errado lá, por isso que a gente está nesse município, inclusive. Doutor Cristiano, a gente está quase chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas a gente tem alguns pontos para a gente abordar aqui. Como é que a experiência de cada processo de transição pode deixar uma lição, um aprendizado, até para melhor atuação do TCE em futuros processos de transição que o TCE precisa atuar? Exato. A equipe que tem estado em campo, ela aprende muito, né? Porque no diálogo, com as pessoas, nós somos fiscais, auditores, nós vamos para olhar, encontrar inconformidades, coisas que não estão diante do padrão, mas também a gente está em campo para orientar. É uma das funções do tribunal fiscalizar, mas também orientar. Então a gente está nesse processo também, muitas vezes, orientativo também. Então é uma das coisas que a gente tem evoluído no sentido de orientar os municípios e câmaras municipais para fazer o mais correto, indicar experiências positivas para esses municípios, para que eles possam copiar. Coisa boa tem que ser copiada, agora coisa ruim não, né? E a coisa ruim, quando a gente encontra, aí é realmente para aplicar a sanção, é para encaminhar para devidas apurações. Mas a gente, em campo, a gente aprende muito no sentido de também tentar colaborar para uma boa administração pública, orientando. Por isso que é esse nosso nome, né, da transição, um programa de transição responsável. Por isso que a gente procura repassar o máximo de informações para os municípios para que eles tenham todas as condições de exercer uma boa transição. Agora, quando não quer, realmente, aí fica difícil, aí a gente vai nessa ação reativa de realizar inspeções, de aplicar sanções e julgar essas contas como irregulares. Perfeito. Doutor Cristiano, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, no Destaque ANC.
Nesse momento todo o Ceará nos acompanha, a população também, mas principalmente eu tenho certeza que tem gestor, tem prefeito, tem prefeita, tem gente que vai assumir escutando a gente nesse momento. Então eu queria que você aproveitasse esse momento final para suas considerações aqui na nossa entrevista. Eu vou deixar assim, para os gestores que estão encerrando o mandato, procurem encerrar suas contas, né? Pagar a folha de pagamento, pagar os principais contratos, eventuais solicitações de prorrogação contratual da futura gestão, fazer essa prorrogação, os sistemas, deixar a pessoa responsável para aquelas senhas, para aqueles sistemas sejam disponibilizados para os futuros gestores. Não procure trazer problemas para a futura gestão. Você está no poder hoje, foi derrotado na eleição, mas poderá voltar no futuro. Democracia é isso, né? Quem perde hoje pode ganhar. Então você tem que sair como um bom gestor, entregando da melhor maneira possível, procurar concluir as obras, ainda tem um certo tempo, a cidade limpa, e entrega uma cidade limpa, com salários em dia, com os serviços funcionando para o futuro gestor. Façam isso porque evita problemas e nós teremos uma boa gestão pública melhor para o seu município. Quem é prefeito hoje foi eleito na época para fazer o bem-estar, defender boas propostas para o seu município. Termine o mandato dessa forma, que é o mais adequado, e evitará problemas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com ações de improbidade. Evita tudo isso entregando uma boa gestão. É o recado final e com muita transparência. Atualize também os portais da transparência. Perfeito, é com esse recado que nós encerramos mais um episódio do Destaque ANC. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui.